Boa tarde, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, um curso básico para concurso. Tem duas aulas anteriores, a aula inaugural e a aula número 1 de fonética e fonologia. Quem não assistiu, quiser assistir, é só procurar na página do Facebook, que estará à disposição. Se puderem, curtam, compartilhem essa aula, e essa aula também vai ficar disponível no YouTube. Quem puder ir lá também no YouTube, se inscrever no canal e dar o like, eu agradeço. O canal no YouTube é do mesmo nome, falando em português também. Nosso assunto de hoje é acentuação gráfica. A gente aprende na escola que a sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia mais forte. É um engano, porque assim, eu trouxe esses exemplos para mostrar isso. Isso é um engano, a pronuncia a palavra, a sílaba que for mais forte, é essa que é a sílaba tônica, essa que pode ser acentuada caso a regra permita. Mas aí eu trago, por exemplo, prática e pratica. Então, se você for colocar a sílaba tônica aí do jeito que você achar que deve, talvez a palavra não seja a que você quer. Na hora que você for escrever, você pode escrever talvez prática, que é uma coisa, e pratica, que é outra. A mesma coisa eu coloquei aí. Aí tem sabia, sábia e sabiá. Então, são três palavras diferentes, cada uma com uma sílaba tônica diferente. Então, essa situação de dizer que só é pronunciar a palavra que você vai encontrar a sílaba tônica não é verdade, depende do conceito da palavra, do significado da palavra, para poder a gente acentuar ela, depende do contexto também que ela está escrita, para poder saber qual é a sílaba tônica. Para acentuação das palavras, a gente tem regras. Então, são as regras de acentuação. As palavras oxítonas são acentuadas, as que terminam em A, E, O, em e ens. Eu trouxe os exemplos, xará, café e vovô. Esse acentua-se os ditongos abertos, E, E, O, e vai ficar mais para frente. É porque eu coloquei aí, mas eu tirei depois, mas vai ficar mais para frente. Uma observação: essa regra vale para os verbos no infinitivo seguidos de pronome. São os verbos no infinitivo, são os que terminam em AR, ER e OR. Então, quando ele está junto com o pronome, ele perde o R e é acentuado. Então, cortar, vender, compor aí, no caso, vão ficar acentuado, perde o R. Aqui tem as proparoxítonas. Essa é a regra mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, não tem regra para falar. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Árvore, pássaro, úmido, lógico, todas elas são acentuadas. E as paroxítonas. Aí são terminações diversas. São várias as terminações que levam à acentuação de uma paroxítona. Qual é o macete que eu digo para, no caso, como a gente está trabalhando para concurso, qual é o macete que eu dou? Você deve gravar as terminações das oxítonas. Por quê? As terminações das oxítonas, as que não forem oxítonas, com aquelas terminações, serão paroxítonas. As proparoxítonas, a gente já sabe que todas são acentuadas. As outras todas serão paroxítonas. Então, esse é o macete. Não vai gravar todas as regras de paroxítona. Eu estava olhando aqui na gramática que eu estava estudando, tem 5 letras com 5 regras diferentes, mas cada letra dessa tem várias terminações diferentes. Então, é muito complicado. Então, é melhor você gravar as das oxítonas do que das paroxítonas. Você grava as terminações das oxítonas, são mais fáceis. As proparoxítonas são todas acentuadas. Aí tem as regras de acentuação dos monossílabos tônicos. São os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Vê que ele é parecido com as oxítonas, mas não é igual. Não se acentua os monossílabos tônicos terminados em e em ens. Então, isso, às vezes, cai como pegadinha em concurso. Então, tem que prestar atenção nisso aí. Aqui, os terminados em ditongos abertos
o caso ei, eu e oi. Então, também são acentuados. Véu, véus, dói, e assim por diante. Então, os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, e nos ditongos abertos, eles são acentuados. A acentuação de ditongos é aquela que eu pulei, que eu coloquei lá, depois eu desisti, coloquei aqui, mas esqueci de apagar no outro slide. Então, a acentuação de ditongos. Acentua-se os ditongos abertos, assim como nos monossílabos, acentua também os ditongos abertos. Mas só quando a palavra for oxítona. Por que eu tirei de lá e deixei aqui? Porque as regras, quando cair no concurso, vai cair como acentuação de ditongo, não vai cair como regra de acentuação de oxítona. Então, por isso que eu coloquei cá, porque aí são regras diferentes. O que chama a atenção aqui é o seguinte: o antigo acordo ortográfico acentuava também as paroxítonas. No caso heróico, era acentuado, deixa de ser acentuado com o novo acordo ortográfico, só se acentua as oxítonas agora. Acentuação dos hiatos. Acentua-se os hiatos, o I e o U. Lembrando o seguinte: ditongos são duas vogais na mesma sílaba. Hiato são duas vogais juntas em sílabas separadas. Em sílabas separadas. Então, o ditongo, os primeiros são ditongo, aqui são os hiatos. Então, quais são os hiatos aí? I e U que são acentuados. Quando é que esses hiatos podem ser acentuados? O hiato é acentuado quando ele estiver sozinho na sílaba ou quando ele estiver acompanhado apenas do S. Ou sozinho na sílaba ou acompanhado do S. Quando ele estiver junto de outra vogal, de outra consoante ou de outra letra, ele não será acentuado. Então, eu tenho um exemplo da acentuação, saída e saúde. Ele está sozinho aí. O I está sozinho, o U está sozinho. Se a gente poderia colocar aqui um exemplo com S, país. País é acentuado, o I fica junto com o S, então ele é acentuado. O P só pode ser acentuado ou sozinho ou junto com o S. Ruim e Raul. O I está junto com o M, não se acentua, junto com L também não se acentua. Também não se acentua quando ele for seguido de NH. Quando o NH vem na próxima sílaba, ele não se acentua. Então, rainha, maninha, moinho, não se acentua porque esse I é seguido do NH. Boa tarde aí para Dilma, Inayara, Caliandra, Rita. Muito obrigado pela participação. Aqui tem as questões. Leia as afirmações a seguir acerca das regras especiais de acentuação. Na língua portuguesa, o ditongo aberto das palavras herói, troféu e papéis continua acentuado, mesmo com as alterações da nova ortografia. Foi uma questão que a gente acabou de falar, uma das regras que a gente acabou de falar. Então, essas oxítonas terminadas em ditongo aberto, elas continuam acentuadas. Então, essa afirmativa está correta. Aí vem todos os hiatos tônicos são acentuados. Quando você pegar uma prova de concurso que vinha essas palavras assim, todos, tudo, então é complicado. Só pelos dois hiatos ali, a gente já sabe que todos os hiatos tônicos não são acentuados, porque se ele vier seguido de consoante, ele não é acentuado. E, além disso, tem hiatos que não terminam não são com I ou com U. Tem hiatos que terminam com A, como, por exemplo, Saara. Saara é um hiato, dois A junto ali, mas estão em sílaba separada. Então, hiato ali não se acentua, só se acentua o I e o U. Então, essa afirmativa está incorreta. Acentua-se com circunflexo a terceira pessoa do plural, do presente, do subjuntivo, dos verbos ter e vir, bem como seus compostos. Aí eu coloco aqui a explicação do verbo ter e vir. O verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele não é acentuado, nem o ter nem o vir, porque ele é um monossílabo tônico, mas está naquela regra lá dos monossílabos. Monossílabo tônico só se acentua terminados em A, O e E, e os terminados em ditongos abertos. Então, ele não entra nessa regra do EN aí. Isso pode atrapalhar porque as oxítonas, sim, terminadas em EN, elas são acentuadas.
Então, para diferenciar da terceira pessoa do plural, aí acentua. O tem acentuado é porque significa que ela é a terceira pessoa do plural. O vem também é a terceira pessoa do plural. Então, eu vou dizer ele tem, não vai ter acento. Eles têm, aí o tem vai ter acento. Os derivados é a mesma coisa. Agora, o derivado tem que prestar atenção no seguinte. No derivado já entra a regra das oxítonas. Terceira pessoa do singular, contém acentuado, convém também acentuado, porque ele já entra na regra das oxítonas. Porque ele não é um monossílabo. Ele já tem duas sílabas, não é um monossílabo. A terceira pessoa do plural vai ser contém, aí vai ser, a diferença vai ser o acento agudo e o acento circunflexo, que vai diferenciar do singular para o plural. Então, aqui tem as questões aqui para a gente responder. Então, o primeiro está correto, os dois está incorreto e o 3 está correto. Então, qual é a resposta correta? Vai ser a letra D, que tem 1 e 3. Outra questão aqui, são vocábulos acentuados pela mesma razão. O que é que acontece? Nos concursos públicos, eles vão cobrar muito se você sabe a regra ou não. Isso é uma questão para você saber a regra ou não. Aí ele coloca aí, qual das palavras são acentuadas pela mesma razão, ou seja, pela mesma regra. Então, ele tem mantém, audiência e que. Aconselho também em concurso público fazer o quê? Tem lá, mantém, aí você identifica que é uma oxítona. A audiência é uma oxítona acentuada porque é oxítona. A audiência é acentuada porque é paroxítona. Então, aí você já não precisa nem observar o quê? Você já vai pular para a próxima letra. Aí vem B. Países é acentuado porque é um hiato. Saúde é acentuado porque é hiato. Eu, no concurso público, eu já passo embora, porque essa tem as mesmas regras. Países e saúde são acentuados por serem atos e atos. Então, eu já passaria para a próxima questão. Aí ele vem e coloca aqui uma pegadinha para vocês. Um A, um E e um Sol. São três monossílabos, só que esse A tem uma crase. Não é um acento agudo, é uma crase. Então, se a pessoa no concurso ali não prestar atenção, ela pode se perder nessa questão aí. Visualmente, ela olhando a questão, visualmente ela, não, a questão é essa aqui, não vou nem olhar as outras. Aí se perde e perde a questão por causa desse detalhezinho. A letra B, estáveis, é um paroxítono, acentuado por ser paroxítono, e público é a regra mais simples que tem, que é para paroxítono, todas são acentuadas. Boa tarde, Andréa, minha prima. Outra questão. Elas são diferentes uma da outra, mas têm em comum o fato. Aí ele seguir aqui, mas o que interessa para a nossa questão é isso aqui. Sobre o termo destacado, analise as proposições a seguir. Não é empregado, em hipótese alguma, com acento circunflexo. A gente já viu que sim, ele pode ser usado sim com acento circunflexo quando for terceira pessoa do plural. Está corretamente empregado, uma vez que está se referindo à palavra elas no plural. E o terceiro, está incorretamente empregado, uma vez que o seu correto emprego é tem, sem acento. Aqui ele mistura acentuação com concordância verbal. Aí a gente tem que ir lá ver se, para saber se está correto, a gente tem que saber se ele realmente deveria estar no plural ou no singular. A primeira já está errado, porque ele diz que em hipótese alguma pode usar, a gente sabe que pode. Então, vai ficar entre a 2 e a 3. Elas são diferentes uma das outras, mas têm em comum o fato. Então, esse tem se refere realmente a elas, porque não está subentendido ali, se a gente colocasse, ficaria como? Elas têm em comum. Então, a alternativa correta é a segunda, está corretamente empregado, uma vez que está se referindo à palavra elas no plural. Então, a assertiva aí vai ser a letra A. Apenas o item 2 está correto. Essa foi a última questão. Vou colocar aqui o novo. Não.
Essa foi a última questão. Assim, na próxima aula, nós faremos mais questões de acentuação gráfica, porque tem várias questões, várias pegadinhas que eles colocam em concurso, e a gente precisa fazer essas questões para poder compreender. Então, na próxima aula, nós faremos essas questões de acentuação gráfica e tiraremos também algumas dúvidas sobre alguns termos que a gente utilizou para o paroxítono, na paroxítono. Eu já falei isso na aula anterior, mas a gente repete na próxima aula, porque a ideia é que ela não fique muito longa, não passe fique entre 15, 16, 17 minutos, para não ficar muito longa, porque a gente vai colocar no YouTube depois, e aí se ficar muito longa, não é muito bom no YouTube. Então, eu agradeço a participação aqui de quem colocou a mensagem, e muito obrigado, uma boa tarde, e até a próxima semana, no mesmo horário, 14 horas, teremos a aula 3 de fonologia, de fonética e fonologia. Uma boa tarde.